A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o 14. Está escrito assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para servires. Amém, amados? Glória a Deus. Nós vemos aqui que o Senhor, ele tem propósito para nós. Propósito para você que parou para ouvir essa mensagem. As profecias de Deus, quando elas são pronunciadas, é para aqueles que ouvem. Mas esse ouvir, veja bem, é um ouvir e obedecer, e praticar, e colocar em prática na sua vida aquilo que o Senhor traz no seu conselho da palavra, numa instrução de como nós devemos andar e viver. Então, as promessas e profecias são muito abundantes na Bíblia. Nós temos centenas de promessas e profecias. E Deus, Ele dá muitas garantias na palavra, né? E todas essas garantias, Ele fala assim com prontidão para nos atender, para te atender, para te abençoar. Normalmente no dia a dia, enquanto você está caminhando, andando pelos princípios que Ele já tem depositado no seu coração. Então, muitas vezes nós vemos bênção que o Senhor faz na nossa vida no presente, para os momentos em que estamos vivendo ou atravessando, e outras vezes nós vamos ver promessas para o nosso futuro, se nós
diligentemente andarmos e trabalharmos em favor da nossa alma e do seu reino em nossas vidas. Então, amados, não importa se é para o presente ou para o futuro, em ambos os casos, em toda situação, sempre há condições. O Senhor nos dá uma condição. O chamado de Deus, quando Ele fala conosco, Ele está nos alinhando a uma vontade dEle, a um propósito dEle. Por isso, tão importante nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor, a entender o que Ele nos fala e nos orienta através daquilo que Ele nos deixou escrito. E é um alinhamento para nós estarmos no centro da sua vontade, para que os propósitos dele sejam cumpridos em nossas vidas e também nessa terra. De modo que se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, nós seremos abençoados, porque as promessas são para abençoar aqueles que estão andando em obediência, aqueles que estão perseverando, ainda que não seja perfeito, porque o Senhor sabe que nenhum de nós somos perfeitos, mas estamos nos esforçando, estamos caminhando, às vezes tropeçamos, mas nós nos arrependemos, nos voltamos. Senhor, eu errei, eu pequei, mas estou aqui, peço perdão, peço um renovo, força para me levantar e continuar essa caminhada. E Deus, então, Ele terá prazer em levantar o seu filho, em levantar a situação, né, em que você caiu e transformar, mudar a sua vida. Então, nós vemos que esse capítulo 28 é um estudo para nós fazermos acerca das promessas, das profecias que Deus dá para nós, se nós obedecermos. Mas, se nós lermos completamente o capítulo 28, nós vamos ver e poder fazer um espelhamento entre bênção e maldição. Do versículo 1 até o versículo 14 que nós lemos, nós vemos as bênçãos quando nós andamos na luz da palavra, do ensinamento, das orientações. Nós entramos nas promessas de Deus e somos abençoados, mas se nós fizermos esse espelhamento com o versículo 58 e 59 do mesmo capítulo, nós podemos ver que as bênçãos são uma promessa para os obedientes, mas há julgamentos que são uma certeza de ser executadas e são anunciadas àqueles que são desobedientes, aqueles que não querem endireitar as suas veredas para um viver dentro do propósito que o Senhor nos chamou para viver. Então, amados, qual é o propósito dessas profecias, bênção e maldição? Porque Deus colocou no mesmo capítulo as bênçãos e as maldições? Porque, amados, isso é coisa de Pai que nos ama, né? É coisa do nosso Pai eterno. É para nos ensinar, é para nos advertir, é para nos instruir, assim como nós ensinamos, advertimos, instruímos nossos filhos. Ainda que eles não ouçam, não obedeçam, mas nós ensinamos, nós advertimos, nós instruímos, que eles andem nessa obediência, que eles andem no caminho da vida
e no caminho das promessas, onde haverá bênção sobre eles, onde suas vidas serão frutíferas e eles serão multiplicadores, né? Provedores, abençoadores. Então, amado, essas profecias nunca são apenas para nós atender a uma curiosidade, né, de conhecimento bíblico, ou ficarmos discutindo as suposições. Não estamos aqui para discutirmos nem A nem B, mesmo porque nós também que falamos, né, que ministramos, nós também bebemos dessa mesma fonte, necessitamos da ajuda de Deus para andarmos nos princípios, no caminho. Nós não somos perfeitos e nós queremos o ensino, nós queremos o conselho santo, a palavra, a instrução, e desejamos no nosso coração sermos obedientes, porque nós sabemos o quanto que nossa alma é errante, é obstinada, e muitas vezes difícil de atender o chamado divino. Mas nós vemos, amados, que Jesus também, ele fez várias promessas, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fez várias promessas sobre aquilo que iriam acontecer. Ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando os seus fiéis, né? Que o objetivo era apenas trazer resposta prática para a vida deles. Porque é na prática, amado, que nós de fato mostramos que somos obedientes. Não é somente na palavra. E quando nós tropeçamos na palavra, nós podemos ver que nós não estamos ainda na perfeita obediência, que nós precisamos nos humilhar mais, depender mais, buscar mais. Então, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo e com o coração disposto a arrepender, sempre que a luz da palavra nos iluminar e mostrar que nós não estamos praticando, que nós estamos errando e que nós precisamos melhorar. Por isso, Jesus, no versículo 42 de Mateus, no capítulo 24, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, Jesus aqui ele não estava fazendo suposições. Ele estava advertindo para nós vigiarmos, estarmos o tempo todo numa comunhão, num aprendizado, nos esforçando, porque a vinda do Senhor, a data do Senhor, era para um tempo futuro, mas era uma realidade. E nós devemos estar em obediência, vigilante, buscando amadurecimento e crescimento, porque para o saber, amados, não tem limites. Para o aperfeiçoamento até chegarmos à estatura perfeita de Cristo, não tem limites. Nós precisamos sempre estar avançando. Veja no versículo 36, ele também diz assim, ó, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso significa que mesmo nós não sabendo o dia ou hora, nós temos que guardar no nosso coração que o Senhor pode voltar a qualquer momento, qualquer hora das nossas vidas. E nós precisamos estar preparados para o reino, preparados para sermos
chamados filhos de Deus e bem-aventurados, e sermos benditos, mesmo nessa terra. Então, em outras partes, nós vemos que o Senhor indica essas mesmas profecias que foram liberadas no livro de Deuteronômio, são prenunciativas, são dados para nos fortalecer. A gente vê que o Senhor, Ele quer nos fortalecer a nossa alma a ter confiança. Então, nós precisamos ter confiança, mas não confiança, amados, naquilo que o mundo diz, naquilo que o fulano diz, naquilo que o Beltrano diz. Não, nós temos que ter confiança naquilo que Cristo ensina para nós, aquilo que Ele deixou escrito para nós, aquilo que Ele ensinou e ensina até hoje aos seus discípulos. A nós termos confiança na soberania de Deus. Deus é soberano e Ele não muda. E Ele é onisciente. Deus, na sua onisciência, Ele pode estar no controle de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, Ele sabe também o final desde o início. Desde o início em que Ele estava formando o mundo, né? Criando o mundo, criando todas as coisas, criando o homem, gerando vida no homem, a sua imagem e semelhança. Ele já sabia também o final de todas as coisas, por causa da sua onisciência. Então nós devemos temer essa soberania, porque, amados, não podemos nos esconder. Ao contrário, Adão se escondeu e por ele não se arrepender talvez e se voltar para o Senhor e reconhecer que pecou contra a orientação de Deus, a palavra de Deus, ele não apenas se escondeu, mas ele culpou a sua esposa, culpou a astúcia da serpente. Mas nós, amados, nós precisamos ouvir o Senhor, que nos adverte contra os dias, que não há apenas dias bons, que também há dias maus, que nós precisamos nos fortalecer para atravessar. Há também momentos de alegria, momentos de consolação, momentos em que nós vamos louvarmos e agradecermos a Deus pela sua bênção, misericórdia, pelos livramentos. Mas, amados, o propósito de Deus, dele ter liberado essas palavras, esses ensinamentos, é justamente para preparar que a palavra ela se cumpre. A palavra ela se cumpre tanto para a bênção como para a maldição. Ela se cumpre tanto para nos salvar como para nos repreender, disciplinar. Ela se cumpre e se cumprirá no final dos tempos para dar, amados, o fim de todo o mal que está sobre a terra e para restaurar e restituir os propósitos de Deus na vida da sua criação. Então, observe que Jesus, no Evangelho de João, ele deixou registrado para nós 3 passagens que nós precisamos meditar nelas. No capítulo 13 de João, no versículo 19, está escrito assim: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça. Quer dizer, Jesus estava na terra, vivendo no meio dos homens, e ele estava ali, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, no meio da sua criação, para trazer pessoalmente instrução. E ele disse acerca de tudo que haveria de acontecer.
Então ele disse nesse versículo: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Quer dizer, acrediteis que a palavra se cumprirá, a palavra manifestará, a palavra fará cumprir todas as coisas para o qual ela foi liberada. Então nós devemos temer e buscarmos andar em obediência, ouvindo a voz de Deus para nossas vidas. Então observe esses ensinamentos. No versículo 20 do capítulo 14 do livro de João, do Evangelho de João, está escrito assim: naquele dia conhecereis, naquele dia, quando há de acontecer todas as coisas que foram pré-anunciadas a vocês, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, naquele dia vocês conhecereis, quer dizer, que eu fiz um alinhamento à minha igreja através do meu sangue, diz o Senhor. E esse alinhamento, vocês vão conhecer que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E é por isso que vocês entrarão no reino eterno, por isso que vocês entrarão na glória eterna. Então, amados, nós devemos entender que na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de guardar os mandamentos, Deus nos enviou a Jesus Cristo para Ele fazer propiciação por nós. Ele derramou seu sangue por nós para nos introduzir na presença do Pai no momento de angústia, de fraqueza, no momento em que não podemos vencer sozinhos, em que reconhecemos que em nós falta forças, virtudes que ainda não temos, que nós precisamos romper e vencer. Então nós não estamos sós. E no capítulo seguinte de João, no capítulo 16, no versículo 4, o Senhor fala pela terceira vez acerca dessa instrução. E ele diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, o Senhor, ele faz uma revelação que desde o princípio ele esteve conosco. Quer dizer, desde o princípio da criação, desde o princípio Deus esteve instruindo, desde o princípio Deus esteve trabalhando no coração do homem, dando conselhos, dando orientação, desde o princípio de quando as santas palavras de Deus foram deixadas escritas para nós e repetidas em Deuteronômio através de Moisés para nos ensinar desde o princípio, desde sempre, o Senhor esteve conosco. Então Jesus ele deu para nós 3 vezes essa ênfase, né, para que nós despertássemos. Amados, nós precisamos ver o propósito das profecias de Deus. Ele falou 3 vezes, dizendo assim: olha, quando acontecer, acreditarão que eu sou. Quando acontecer, quando vocês virem já o acontecimento, as trombetas ecoando, as taças derramando, as pestes vindo, o final dos tempos anunciado, todas as coisas, amados, nós vamos ver com os nossos olhos. E quando acontecer, nós vamos acreditar então. E aqueles que não acreditaram vão se arrepender para talvez uma salvação de última hora, de último instante, né?
pela misericórdia de Deus. E todos hão de ver e saber e conhecer que Jesus, o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido enviado para nos salvar, para trazer o senhorio, o reino dele nessa terra e fazer um resgate de tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Então, amados, nessa manhã, o Senhor nos chama a ouvir a sua voz. Nós vemos na porção que nós lemos quantas bênçãos estão prometidas a nós quando nós ouvimos. Desde essa terra, desde o nosso viver nessa terra. Então, aqueles que estão em obediência não precisam correr atrás de bênção, porque Deus, ele é fiel. Amados, nós vemos hoje muitos correndo de um lado para o outro e correndo, mas para buscar coisas terrenas. Nós não precisamos buscar bênçãos terrenas, porque as bênçãos já foram liberadas na vida daqueles que obedecem. Basta apenas nós crermos em Jesus, nós cremos em Deus. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Então, amados, se nós crermos, se nós ouvirmos as orientações, se nós obedecermos, o Senhor, ele fará chegar até nós as bênçãos que já estão liberadas aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Guarda essas bênçãos no seu coração, para que você tenha ânimo para perseverar, para você saber que há uma recompensa liberada para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Então, amados, vamos fugir das idolatrias e vamos fugir do pecado que há no mundo, que nos cerca, que nos rodeia, né? Vamos focar naquilo que Cristo ensina para nós. Cristo nos ensina, amados, aquilo que é real, verdadeiro e eterno. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus e ele é um só. É o nosso Deus e não devemos ter nenhum outro no nosso coração. Amém, meus amados? Vamos orar? Antes de orar, eu gostaria de pedir para você fazer inscrição nesse vídeo, se você ainda não for inscrito nesse canal do YouTube, para fortalecer o caminho que Deus me deu para evangelizar, amém? E deixe um like, deixe um amém, se você já é inscrito, e principalmente compartilhe essa bênção na vida daqueles que você conhece. Derrame essa bênção, essa palavra abençoada sobre a vida daqueles que você ama. Amém? Um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, louvando e glorificando a Ele. Então vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, louvamos o nome que está acima de todos os nomes e declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Bendito seja o Teu nome para todos sempre através de nós. Através de Jesus Cristo podemos entrar na Tua presença. Através do sangue que Ele derramou, nós podemos reconhecer que nós fomos adotados e estamos, ó Deus, tendo um viver de privilégio de estar debaixo da aliança do sangue do Senhor Jesus. Senhor, porque nós reconhecemos que pertencemos a Ti, porque fomos comprados por meio desse sangue que foi derramado. Senhor, graças Te damos por isso. Reconhecemos, ó Deus, a vida eterna que o Senhor veio trazer para nós,
a graça, a virtude. Reconhecemos que o nosso socorro em todo tempo vem do Senhor. Em todo momento, Senhor, nós olhamos para Ti, porque nós sabemos que não podemos viver sem Ti. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Ajuda-nos, Senhor, com o entendimento da Sua vontade revelada através da Sua palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes e a buscarmos, ó Senhor, a olhar para o alto. Olhar para o alto para buscar luz, a revelação, a compreensão quando estivermos lendo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos a nossa cruz a cada dia e seguirmos somente a Jesus, andando na luz da palavra, porque Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra, e nós sabemos que na luz Ele está. Então ajuda-nos a estarmos e andarmos com Ele. Dá-nos virtude, Senhor, para suportarmos os dias maus. O nosso socorro vem de Ti, que é Criador do universo. Tudo se move, Senhor, pelo Seu poder. É o Senhor que guarda a Sua igreja. Senhor, guarda a Sua igreja, guarda os Seus pequeninos nos quatro cantos da terra, guarda aqueles que Te servem, guarda aqueles, Pai Eterno Santo, que foram levantados para suprir e edificar a Tua igreja. Guarda, meu Deus e Pai, de toda contaminação, de todo espírito de mentira, de todo, Senhor, levante maligno, de todo mundanismo. Guarda, Senhor, aqueles que foram incumbidos por Ti a edificar a Tua igreja, Senhor, santificando-a, Senhor, para a Sua volta. Senhor, abençoa, santificando, Senhor, aqueles que estão em eminência e no poder. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Pai, aqueles que estão lutando, Senhor, para dias melhores. Afasta, Senhor, o mal de sobre nós, Pai, fazendo cair todo principado e potestade da maldade que tem agido, Senhor, nos lugares celestiais. Senhor, nós precisamos de Ti diante das batalhas. Senhor, que não dorme e não tosqueneja, nós clamamos a Ti para que não deixe os nossos pés vacilar em todas as lutas que tivermos que atravessar. Mantenha nossa mente, Senhor, lúcida, mantenha nós, Pai Eterno Santo, com firmes fundamentos e princípios, Pai, selados, ó Senhor, pelo Teu poder, para que possamos permanecermos firmes, ó Senhor, no posicionamento que o Senhor quer nos trazer, que quer nos dar. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos meditando em Seus ensinamentos, meditando nos conselhos da palavra, que por amor o Senhor trouxe para nós, que o Senhor permitiu estar, ó Deus, escrito, para que nós possamos nos orientar por aquilo que não muda. Ó Deus eterno, a Tua palavra não muda. Senhor, guarda-nos, Pai, guarda em nós, em nossos corações, os ensinamentos, Senhor, dessa santa palavra, por Jesus Cristo, nosso Redentor. Senhor, nós somos a Sua nação abençoada, nação comprada com o sangue de Jesus, nos quatro cantos da terra, Senhor. Ó Deus, há pequeninos Seus que Te clama, que Te busca, que Te invoca. Guarda-os, ó Senhor, no vínculo da paz. Guarda a Tua igreja, Senhor, em unidade, aonde quer que ela se encontre. Que não haja divisões, que não haja, Senhor, perturbações, que não haja, Senhor, ó Deus e Pai, dissidências, que não haja, ó Deus, Pai, partidarismo, Senhor, político e religioso no meio da Sua igreja, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Pai, faça com que a Tua igreja, a sua geração, Senhor, está sob a aliança do sangue. Então mantenha, Senhor,
na união, e guarda, Senhor, nós, para que o seu reino seja, ó Deus, real para nossas vidas. Guarda nós, Pai, para nós podermos obedecer os mandamentos. Hoje, Senhor, nós queremos pedir que esteja, Senhor, com essa pessoa que está comigo nessa oração até agora. Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os dias da sua vida, esteja em sua casa, na sua família, esteja, Senhor, com ele onde quer que ele entrar ou sair, esteja com ela aonde quer que ela entre ou saia, que essas pessoas, Pai, que vão estar conosco em oração, que o Senhor cobre elas, ó Deus, com sangue precioso e livra de todo mal. Traga, Senhor Deus, a cada um de nós a humildade para anunciarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Remove, Senhor, de nós os tropeços da vida, ó Senhor Deus e Pai, de qualquer um daqueles que amamos, Senhor, daqueles que pararam para ouvir, Senhor, essa mensagem, que o Senhor possa remover, Senhor, todas as pedras, os tropeços do caminho, que ele não esteja vendo com seus olhos naturais. Senhor, faça com que nós não tenhamos medo, que ninguém tenha medo, Senhor, do dia ou da hora, Pai, quando o Senhor há de vir na vida de cada um de nós. Não permita que tenhamos medo quando o clamor da trombeta soar, porque, Senhor, desde já nós queremos entregar a Ti todo o nosso ser. Nós levantamos nossos olhos a Ti, e de onde vem o nosso socorro, Senhor? Vem de Ti, vem da Tua vontade, vem da Tua misericórdia, vem do Teu poder, vem da Tua unção, da Sua virtude, Senhor, é de Ti que vem a nossa salvação. Então dá-nos, ó Senhor, a salvação, dá-nos a armadura celestial quando as batalhas aqui na terra se agravar. Não nos deixe, Senhor, que falte nada, não deixe faltar nada a qualquer dos teus pequeninos na terra e das famílias, Pai, que estão sendo resgatadas. Ó Deus, levanta, Senhor, a tua igreja para resgatar aqueles que hão de se salvar. Acampa seus anjos, Senhor, sobre essa terra e proteja, Senhor, todos. Livra-nos por amor do teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor através da sua vida e da minha vida também. Amém, meu amado? O Senhor seja louvado. Até a próxima semana, se Deus quiser.